Boa noite para quem está chegando aí. Nós vamos bater um papo hoje muito bacana, falar de alguns princípios para se viver uma vida em Deus, leve e saudável, tá? Você que está chegando por aí e já vai aí, Pastor Flavinha, Pastora Sandra, você que vai chegando por aí já vai compartilhando essa live. Tenho certeza. Lari, boa noite. Vai deixando o seu boa noite aí também. José, paz do Senhor. Josete, Deus abençoe. A Cá tá chegando por aí. Vai deixando aí o seu boa noite. A gente vai bater um papo muito legal para a gente ter uma vida leve. Tá? Nós vamos falar de princípios, vamos falar de milagres. Nós vamos entregar algumas chaves aqui para vocês aí de alguma maneira, talvez no dia a dia de vocês, né? Vocês conseguirem aí ter um pouco mais de tranquilidade para conduzir as coisas, tá? É claro, a gente vai falar aqui no coletivo e aí você precisa entender o que se aplica a você, o que não se aplica e encaixar na sua vida. Boa noite, Tom. Drica, chegando por aí. Deus abençoe. Vai compartilhando aí, ó, vai pegando o aviãozinho. Grace, minha maninha, tá chegando por aí. Já vai compartilhando aí. A gente está vivendo um tempo muito complicado e complexo, né? E aquilo que era para ser tranquilo, leve e equilibrado na nossa vida, a gente está se desgastando. Talvez você está se desgastando pela sua casa, você está se desgastando no trabalho, você está se desgastando nas suas emoções e você sabia que Deus não te fez para isso. Deus não te fez para se desgastar, tá? Deus te fez para você extrair o melhor das coisas, para você extrair o melhor das pessoas. E às vezes a gente, por não saber se mover dentro dos ambientes, a gente acaba tornando cansativo, tornando pesado, tornando difícil o nosso dia a dia. E hoje eu quero bater um papo com você sobre essas coisas, te mostrar aqui alguns princípios para que você tenha aí uma vida mais leve. O próprio Cristo, lá no livro de Mateus, ele disse que nós encontraríamos descanso nele. E por que a gente anda tão cansado? Por que você anda se desgastando tanto? Por que você anda tão estressado, tão estressada? Por que as coisas não acontecem na sua vida? Por que você não vive nem coisas naturais e nem coisas sobrenaturais? E isso, Francisca, leveza é uma necessidade urgente. Todo mundo precisa disso. Às vezes a gente está vivendo uma vida, tá? A gente até conquistou algumas coisas, mas a gente acaba perdendo o controle de algumas situações e aquilo que era para ser bênção na nossa vida, aquilo que era para ser leve na nossa vida, acaba se tornando quase que uma maldição e nos sufocando. Não faz sentido isso. Por exemplo, olha para a sua família. Não foi uma família que você desejou, não foi um casamento que você desejou e você não se iniciou tão feliz dentro desse ambiente? E hoje, como é que está isso? Será que desgastou? Como é que estão as coisas? Então é sobre isso que a gente quer falar nessa noite. Eu quero apontar princípios bíblicos para você, princípios, chaves psicológicas para você começar a ter uma caminhada mais leve, uma caminhada mais tranquila. Não, o seu trabalho não é para te matar, a sua família, seu casamento não é para te destruir. Não, essas coisas foram coisas que Deus deu a mim e a você para que nós pudéssemos desfrutar dessas coisas, para que nós pudéssemos viver assim de forma muito plena, assim, dentro desses aspectos. Quem está por aí? Quem mais está por aí?
Tá tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Hã? Vamos lá então? Vamos bater um papo? Travou, né? É que tinha alguém me ligando aqui. Vocês nem sabem quem é que estava me ligando. Minha sogra estava me ligando, que acabou de entrar aí, ó. E ela é uma bênção na minha vida. Ela estava me ligando, por isso que travou. Voltou. A minha sogra estava me ligando. Vamos lá. Agora sim, fala, Gleição. Aê, isso. Se travar, não sai não. Fica aí, tá bom? É que o celular toca aqui toda hora e aí... Minha cunhada tá aí também. Fala, Luiz, paz. Vou ler um texto com vocês aqui e a gente vai trocar uma ideia. Nós vamos falar algumas coisas sobre os aspectos da vida, tá bom? 2 Reis, capítulo 4. Vamos falar algumas coisas aqui a respeito da viúva que estava à beira de perder os filhos. Capítulo 4 de 2 Reis diz o seguinte, ó. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou em casa os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma, mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá vendo o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver da sobra. Tá? Você conhece a história? Se não conhece, vou explicar um pouquinho. Né? Essa mulher tinha um marido, e o marido dela trabalhava ali para o Eliseu, para os profetas. Ela perdeu o marido, e aí daqui a pouco ela ficou endividada, provavelmente dívidas que o marido havia deixado para ela, e de repente ela estava à beira de perder os filhos. Percebe que a vida, às vezes ela vem num ambiente, numa velocidade normal, ela vem numa sistemática comum e de repente você é pego de surpresa por algumas coisas. E quem é aqui que tem facilidade de lidar com aquelas surpresas que a vida te oferece? Não é difícil? Existem momentos que você está aqui, ó, tranquilo, você está caminhando, você tem projetos, você tem expectativas e de repente você é surpreendida por uma coisa inesperada. Como que a gente consegue agir nesse dia? Esses momentos que vêm assim de surpresa na nossa vida de forma inesperada, eles tendem a produzir muitas preocupações em nós. Preocupações constantes que acabam roubando a sua mente, tirando de você uma espiritualidade saudável, tiram de você a sua identidade, roubam de você a sua alegria. Você começa a ter sobrecargas constantes na tua vida, adrenalina, sobrecargas emocionais. E quando você entra dentro desse cenário, você fica meio que perdida, desorientada, né? E aí, você que antigamente tinha um repertório de alegria, um repertório de ser um sonhador, uma sonhadora, um repertório de se comunicar bem com todo mundo, daqui a pouco você começa a adquirir um repertório de medo, você começa a adquirir um repertório de insegurança, daqui a pouco você começa a adquirir um repertório de tristeza e de raiva. E daqui a pouco, nem você mesmo está se conhecendo, você perde, sabe? E é meio gradativo a sua identidade, né? E aí, o que ocorre? A vida começa a ficar te sufocando, né? São muitas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo, você não consegue lidar com isso. Muitas vezes as pessoas à sua volta também não entendem,
tá? Aí os seus relacionamentos começam a ficar muito fragilizados, você começa a ter relações pouco sólidas e nesse momento você começa a caminhar para um ambiente que você se vê sozinho, sozinha. Né? É mais ou menos o que está acontecendo com essa mulher de 2 Reis. A vida estava normal, dentro de um andamento, e aí de repente o marido morreu, e aí o cenário da vida dela mudou por completo. Como a gente age diante de uma situação dessa? Como a gente se move diante de uma situação dessa, diante de perdas, né? Diante de circunstâncias de caos na nossa vida? Eu louvo muito a Deus, amo muito a Deus, sabe por quê? Até para o dia difícil, Deus nos deu ferramentas. Até para o dia da dificuldade, Deus ofereceu a nós mecanismos para nós superarmos, vencermos e sobrevivermos. E por que às vezes você não consegue romper e vencer essas dificuldades? Porque você não conhece os mecanismos divinos que Deus deixou para você. E aí, ao invés de você sair dessa nuvem densa, você se perde dentro dessa nuvem densa. Mas Deus, Ele em sua sabedoria, em sua misericórdia, Ele projetou para todo mal, para toda dificuldade, Deus projetou um escape, um livramento. Para todo cansaço, Deus tem um descanso para você. Lembra o que diz a palavra? Vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus, ele se antecipa à tragédia. Deus, ele se antecipa ao caos. É claro, a gente não pode pegar toda a nossa vida e falar assim para Deus: resolva para mim, resolve esse negócio aqui. Não é desse jeito. Deus quer que a gente desenvolva uma parceria. Deus quer que a gente desenvolva, sabe, um companheirismo com Ele, a fim de quê? De que a gente possa vencer esses obstáculos que se levantam diante de nós. Por exemplo, olha essa mulher. A primeira atitude dela é buscar a Deus. A primeira coisa que ela faz, ela vai buscar a Deus. Ela está passando por um momento difícil. Ela está passando por perdas na vida, ela está passando por sofrimento, por angústia, e a primeira coisa que ela decide fazer é recorrer a Deus. Posso falar uma coisa? Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está enfrentando, comece em Deus. Inicie a sua jornada rumo ao sucesso, rumo à conquista, rumo à libertação. Inicie essa jornada em Cristo. E como que a gente inicia uma jornada em Cristo? Para se iniciar uma jornada em Jesus, é preciso você ter conhecimento, né? Ao você iniciar algo nele, você precisa conhecer ele. E Deus deixou mecanismos para nós podermos nos aproximar do Senhor Jesus. A palavra, a oração e, claro, o corpo de Cristo. Está aqui uma coisa que às vezes as pessoas não dão muito valor. Palavra, oração e corpo de Cristo. Deus não deixou o corpo de Cristo, a unidade do Evangelho, à toa, sabe? Para ser apenas um objeto, um mecanismo de culto. Então, palavra, oração, corpo de Cristo. Aí você vai dizer assim: bispo, a igreja tem um monte de gente, sabe, pior do que eu, né? As pessoas gostam de falar muito a respeito disso. A igreja tem muita gente pior do que eu, a igreja tem gente que mente, a igreja tem gente que trapaceia. É claro que tem. A igreja é um ambiente de pessoas que estão em construção, que estão se recuperando. É um ambiente, é o lugar onde as pessoas estão sendo tratadas, transformadas dia após dia. Mas se você quer iniciar uma jornada de sucesso, se você quer iniciar uma jornada de conquista e de vitórias, comece em Deus. E comece em Deus através da palavra, através da oração e através do corpo de Cristo. Agora, deixa eu te falar uma coisa que é muito séria. Muito sério isso que eu vou falar aqui agora. Isso aqui é muito sério. Por exemplo, no texto que nós lemos, a viúva, ela vem até o profeta e a queixa dela é a seguinte: vão levar os meus filhos para pagar a dívida que foi deixada pelo meu marido. Vão, escuta bem isso aqui vai dar recorte. Escuta bem isso aqui. Vão levar os meus filhos para pagar
as dívidas que foram deixadas pelo meu marido. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher não está disposta a negociar aquilo que é inegociável. Os filhos dela, para ela, não são negociáveis. Ela não negociou aquilo que era inegociável. Se você quer ter uma vida, sabe, equilibrada, uma vida de paz, uma vida leve, não negocie coisas inegociáveis. Eu aprendo muito com essa mulher nesse momento. Os credores queriam levar os filhos para pagar a dívida. Ela disse, não, os meus filhos não são negociáveis. Aí eu pergunto, o que é negociável na tua vida? O que você tem negociado com muita facilidade? Existem valores que nós não podemos negociar. A nossa integridade não é negociável, a nossa paz não é negociável, a nossa família não é negociável, um bom caráter cristão não é negociável. Independente do que você está vivendo, não negocie aquilo que é inegociável. E às vezes, por não negociar coisas inegociáveis, nós vamos passar por momentos que os discípulos passaram. Nós vamos ser atacados, nós vamos ser afrontados, nós vamos ter perdas na nossa vida, mas lembre-se, existem coisas que Deus não deu a você para você negociar. E às vezes a gente abre mão, sabe? E todas as vezes que você abre mão de uma coisa inegociável, você perde uma estrutura na tua vida, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela material. Então aprenda, não negocie coisas inegociáveis, não abra mão. Às vezes a gente se perde emocionalmente, às vezes a gente se relaciona com gente errada e aí a gente começa a perder valores, começa a escorrer pelas mãos. Não faça isso. Mantenha aquilo que Deus semeou em você, plantou em você, que não é negociável. Não negocie, não abra mão. E não importa o que está em jogo, não importa. Essa mulher falou assim, os meus filhos não são negociáveis, profeta, você precisa me ajudar. E sabe o que eu imagino? Que ela está num ponto que ela já deve ter perdido tudo, né? Ela já foi perdendo todas as coisas. Quando chegou nos filhos dela, ela falou, não, isso não. Isso eu não abro mão. Isso aqui eu não abro mão. Não abra mão da tua família, não abra mão do teu relacionamento com Deus, não abra mão da tua integridade. As pessoas têm se perdido, se vendido por tão pouco. Mantenha firme os valores divinos, até mesmo aqueles valores que são dados pela sociedade, mas são valores de retidão. Mantenha isso firme, tá? Aí a gente segue a história. E o próximo passo é que o profeta vai dar um direcionamento a ela. Preste atenção numa coisa aqui, ó. Isso é muito sério. Tudo aquilo que você quer viver, tudo aquilo que você quer experimentar, você precisa entender que existe um caminho, existe uma rota. Se você quer chegar, por exemplo, se eu quero sair da minha casa, eu quero chegar ao centro de Guarulhos, que é onde eu estou, existe uma rota, existe uma direção, tá? Existem maneiras de se fazer esse caminho, mas a direção, ela não muda, tá? Não muda. Por que eu estou falando isso? Olha o que aconteceu. O profeta deu um direcionamento a ela e ela decidiu obedecer. A obediência vai te levar ao teu objetivo. Um dos fatores que constrói uma conquista é obedecer o princípio, é obedecer a direção, é obedecer o caminho. Tem gente querendo ter uma família saudável, mas não obedece a rota que leva a isso. Por isso, a família se torna pesada, a família se torna ruim. Tem gente que quer ter um bom êxito profissional, mas existe um caminho que vai te levar a esse lugar. Tem gente que quer ter as emoções saudáveis, existe um caminho que vai te levar para isso. Tem gente que quer,
construir uma vida material poderosa. Existe um caminho para isso. Qual o problema às vezes? A gente quer chegar num lugar, tá? Mas a gente não quer tomar o caminho que nos leva a esse lugar. A gente não quer obedecer. Tá? Não dá para você chegar no lugar certo, idealizado, usando mecanismos errados, usando atalhos, usando caminho. Por exemplo, se eu quiser ir para o litoral de São Paulo, existe uma direção a ser tomada. Se eu não tomar essa direção, eu vou parar em qualquer lugar, menos no meu objetivo. Então é muito importante você fazer essa conexão, você estabelecer essa linha, entendeu? Onde eu quero chegar? Qual é o caminho que vai me levar até esse lugar? É muito importante você fazer isso antes de qualquer coisa. Dentro desse questão, desse aspecto da obediência, você precisa, sabe, tem muito mais a ver com a continuidade do que com a intensidade. Às vezes a gente quer chegar rápido, tá? A gente quer chegar rápido e porque não chega rápido a gente desiste. Olha só, Jesus um dia ele ensinou o seguinte, que aquele homem, havia dois homens, um construiu sua casa sobre a areia e outro construiu a sua casa sobre a rocha. E ele fala assim, aquele que construiu a casa sobre a rocha, é aquele homem que obedeceu. A obediência ela é similar a isso, a essa ideia que Jesus está dando. Você vai cavar, 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 e o progresso não vai ser tão rápido assim quanto você imagina. Mas sabe qual é o grande benefício da obediência? É que um dia você vai chegar no lugar desejado. Então, respeite o princípio, obedeça. Um dia Davi foi levar a arca do Senhor Jesus para Jerusalém. E ele foi levar a arca de qualquer jeito. Tá? Deus queria que levasse a arca? Sim. Mas havia um modo, uma maneira de fazer aquilo. Assim é na sua vida. Vamos lá. Aí ela obedece o princípio. Ele deu um princípio a ela. E aqui chega um ponto que é importantíssimo. Porque ele fala assim, olha, ajunte vasilhas e você vai derramar do azeite sobre essas vasilhas e o milagre vai acontecer. E ela sai pedindo vasilhas para os vizinhos. É muito importante, gente, desenvolver bons relacionamentos. É muito importante você desenvolver bons relacionamentos. Não seja um lobo solitário, não seja uma loba solitária. Não faça isso da sua vida. Tá? Eu não estou dizendo que a gente não pode ter momentos a qual a gente quer ficar só, que a gente quer respirar. Isso é bom. Mas você não pode caminhar sozinho. Você não pode caminhar sozinha. Quando você caminha sozinho, caminha sozinha, você tem apenas mais de si mesmo. Você vai dizer assim, mas tem gente que é insuportável. Você sabia que até as pessoas insuportáveis te ensinam alguma coisa na caminhada? Lembra de Judas? Judas foi o cara que colocou Jesus dentro do propósito divino. Todas as pessoas à sua volta, elas são importantes, tá? Para nutrir a sua caminhada. O que você tem que aprender em relação a essas pessoas? É filtrar aquilo que é bom. Filtrar aquilo que é bom. E aí você aprende com as pessoas que são otimistas, você aprende com as pessoas que são pessimistas, você aprende com as pessoas que são que elas são a vítima do mundo, você aprende com as pessoas que são irresponsáveis. Então você tem que ter essas pessoas próximas de você, a você, para que você o quê? Cresça como pessoa. Então, o que acontece com essa mulher? Ela desenvolve relacionamentos. A Bíblia não especifica os relacionamentos dela, quem era bom, quem era ruim, mas de fato ela tem relacionamentos à sua volta. Desenvolva relacionamentos, porque você não sabe qual é o momento que essa pessoa vai fazer parte da tua linha do tempo, porque existem momentos que você precisa de um pessimista do teu lado. Sim, para ele manter equilíbrio, às vezes no seu otimismo. Existem momentos que você precisa, sabe, de pessoas que te abandonam, tá? Porque esse abandono também vai produzir alguma coisa em você. Um dia eu estava vendo um pastor que ele é doutor, o Jonatas, né? E ele falou uma coisa muito poderosa.
Ele falou que até na rejeição existe benefício para o ser humano. E aí sabe qual o exemplo que ele deu? Da mãe em trabalho de parto. Até na rejeição existe benefício para a tua vida. O que ocorre? O que acontece com a mãe em trabalho de parto? O útero começa o quê? A rejeitar, sabe, o bebê que está lá dentro. O útero começa a colocar para fora. E se o útero não colocar o bebê para fora, o que acontece com ele? De fato, ele vai morrer. Então, existem rejeições na sua vida que elas vêm até mesmo o quê? Para gerar um novo na tua vida, gerar um novo nascimento, um novo ambiente. Por isso é muito importante você se cercar da diversidade de pessoas. Tá? Não estou dizendo para você estar o tempo todo com essas pessoas, mas você dosar a sua caminhada, sabe? Entender o que é bom, o que te serve, o que não te serve. Isso vai te transformar num ser humano assim, excepcional. E aí, essa mulher ela desenvolve relações. E porque desenvolve relações, ela tem o benefício dessas relações. E por fim, você precisa ter uma estratégia. Você precisa ter um plano. Sabe qual é o maior erro das pessoas? As pessoas não têm um plano. As pessoas vivem um dia de cada vez. As pessoas vivem sem estratégia. As pessoas vivem sem um objetivo. Onde você quer chegar? Como você quer chegar? Por que você quer chegar? Qual é o caminho que você quer trilhar para você chegar nesse lugar? Quanto tempo você vai levar para chegar nesse lugar? Essa mulher recebeu uma estratégia divina. Recebeu uma estratégia divina do profeta e o profeta falou para ela, olha, vai para casa, vai para casa. E aqui é poderoso, né? Poderoso, porque o profeta não fala assim, ó, vem cá que eu vou resolver o seu problema. O profeta diz assim para ela, ó, volta para o lugar que você estava. No lugar que você estava, nesse exato lugar, vai acontecer um milagre. Será que Deus está falando com você nesse dia? Talvez você está querendo sair do lugar que você está. E olha só o que o profeta fala para ela, olha, volta lá para sua casa. Pega o que você tem na sua casa e lá dentro daquele lugar, junto das relações que você desenvolveu, você vai viver um milagre. Você não precisa, deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa sair do lugar necessariamente que você está para você viver um milagre. Tá? Não, a gente olhando para o texto aqui, é claro, existem situações que Deus vai te levar a sair, que você vai sair do ambiente, mas eu quero ser profético na tua vida nesse dia. Olha o que acontece com essa mulher. Ela vai até o profeta e a expectativa dela é que o profeta resolva o problema dela. E qual é a expectativa dela? E o que o profeta fala para ela? Olha, volta para tua casa. O que você tem lá? Nós vamos pegar o que você tem lá. Nós vamos fazer um milagre. Cara, isso é muito poderoso. Porque talvez hoje você está aí, chateado, chateada, triste, preocupado, porque você olha seu entorno, né? E você pensa, como é que vai acontecer algo dentro desse ambiente, com essas coisas, com essas pessoas? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Quero ser profeta na tua vida em nome de Jesus. Volta lá para tua casa. Volta para o lugar da escassez. Volta para o lugar que não tem nada. E faz aquilo que a palavra manda você fazer. Sabe por quê? Às vezes o ambiente se torna pesado, não é por causa do ambiente em si, é porque a gente abandona o princípio, a gente abandona a palavra. E a palavra de Deus, ela tem um peso assim muito forte na nossa vida. Você lembra do apóstolo Pedro? Passou a noite inteira sem pegar nada, de repente Jesus chega de manhã, usa o barco dele para pregar e fala, Pedro, volta lá nas águas profundas, volta no mesmo lugar, Pedro, e lá no mesmo lugar vou fazer um milagre na tua vida. É claro, essa palavra agora precisa fazer sentido para você, ela precisa queimar no seu coração, porque isso não é regra, mas talvez é esse momento profético na tua vida. Eu quero ser um canal de bênção na tua vida. E aí, ela volta lá para a casa dela, só que agora ela tem um plano. E esse plano não nasceu do nada. Esse plano não nasceu das emoções dela. Esse plano não nasceu do medo dela. Tome cuidado com as suas emoções. Tome muito cuidado com as suas emoções. Sabe por quê? Existe um grande perigo nas nossas emoções. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Aí eu digo para você, você está acostumado a tomar decisões baseadas nas suas emoções.
Aí eu te pergunto, e quando as suas emoções forem embora, o que você vai fazer com a decisão que você tomou pautada na tua emoção? Porque a emoção, ela não fica por uma vida inteira. E às vezes eu vejo pessoas tomando decisões baseadas em emoções, só que a emoção vai embora. E aí você fica com a decisão que você tomou dentro de uma emoção. Por isso eu falo para as pessoas, tome decisões pautadas em princípios bíblicos. Tome decisões pautadas em conselhos de pessoas que já chegaram no lugar que você quer chegar. Tome decisões pautadas em gente que te confronta, mas que te ama, que fala para você olhando nos teus olhos, mas fala com a intenção de te dar destino. Fuja dos críticos. Os críticos vão falar o que querem. Os críticos falam demais. Eles só sabem falar. Eles não sabem construir nada. Agora, tem gente que vai olhar no teu olho e vai te confrontar, mas esse confronto vai ser com amor. Esse confronto vai gerar conflito em você, mas esse confronto vai te dar destino. Às vezes, dentro de necessidades, dentro de situações em que ficamos submersos dentro das nossas emoções, a gente sai tomando decisão, sabe assim? De qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas a sua emoção vai passar. E a sua decisão vai ficar. E aí, o que você vai fazer quando a tua emoção for embora? Então essa mulher, ela não é uma mulher emocionada, né? Ela foi alguém que tinha poder de dar destino na vida dela. E ao receber o direcionamento desse alguém que tinha poder de dar destino na vida dela, ela colocou em prática, porque tem gente que fica procurando conselheiros apenas para que esses conselheiros possam autorizar aquilo que ela já decidiu no coração, cara. Não faz sentido. E aí fica nesse processo seletivo de aconselhamento. Ah, eu vou aquele ali, aquele não falou o que eu queria ouvir, aquele não falou o que eu queria ouvir. Aí ela encontra alguém que falou o que ela queria ouvir. Aí ela decide, sabe, fazer aquilo que ela ouviu e agradou os ouvidos dela. Isso é muito perigoso. Deixa eu te falar uma coisa do ponto de vista clínico, tá? Quando você está submerso em qualquer tipo de emoção, não tome decisão. Sabe por quê? A emoção, ela ocupou um lugar que não é dela. E aí, por ela ter ocupado o lugar que não é dela, você corre risco em tomar decisões. E aí, essa mulher, ela tem uma estratégia, só que a estratégia dela não nasceu das emoções, não nasceu da necessidade, não nasceu do perigo que ela corria. Essa estratégia veio do céu para a vida dela. Por isso é muito importante você estar rodeado de pessoas, sabe? Que são pessoas de Deus. Pessoas de Deus. E essas pessoas você precisa... Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você abrir o seu coração para qualquer pessoa, tome cuidado. Observe essa pessoa. E não observe apenas os resultados que essa pessoa tem. Porque eu conheço gente mau caráter que tem resultado. Eu conheço gente que não é de Deus que tem muito resultado. Observe essa pessoa. Tá? Nem que seja de longe. Veja como ela lida com poder. Veja como ela lida com dinheiro. Veja como ela lida com pessoas que estão abaixo dela. Você quer conhecer uma pessoa? Vê como ela trata pessoas que estão bem abaixo dela. Nesse momento, você vai conhecer o coração dessa pessoa. Você lembra de Jesus? Ele é o dono do mundo. Ele é o salvador do mundo. Mas ele tira suas vestes e ele decide lavar os pés dos discípulos. Para dar um exemplo a eles de humildade. Então, tome muito cuidado. Então, só para revisar, você quer trazer leveza para a tua vida? Primeira coisa, comece em Jesus. Não se esqueça, tudo que você for começar, comece em Deus. Segunda coisa, não negocie coisas inegociáveis. Terceiro, desenvolva bons relacionamentos. Quarto, respeite o princípio divino. Quinto, tenha uma boa estratégia. Significa dizer que você não vai ter trabalho? Você vai ter trabalho, mas você vai ter prazer no teu trabalho quando você se munir desses princípios que nós estabelecemos aqui. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe Marcinha. Deus abençoe a Celinha. Quem mais está por aí? Francisca, que ficou com a gente do início ao fim.
Quem mais? Deixa eu ver, a Josete. Quem mais está por aí? Diego Deco, filhão. Ana Lima. Quem está mais por aí? A Márcia está por aí. Deus abençoe. O Ed, pastora Sandra. Você que não compartilhou ainda, compartilha aí, ó. Aperta o aviãozinho aí. Ah, Luciana, Deus abençoe, grande amiga. Deus abençoe. A Sakamoto, Deus abençoe. Daiane, Karen, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. A Mônica, Deus abençoe. A Lúcia, Deus abençoe. Natália, vou salvar sim, vou subir a live, vou deixar salva. O Luiz, Simone, Deus abençoe. Ó, fazer o convite aqui que o Ed está lembrando. Dia 9 agora nós temos cantata na comunidade Rocha de Refúgio. Tá? É domingo agora. O pessoal está todo vapor ensaiando. Hoje nós não tivemos culto por causa de uma reforma que a gente está fazendo lá. E vai ser bênção. Espero você. Cantata começa às 18h30. Nós temos estacionamento no local lá e vai ser bênção. Beijo no coração de todo mundo. Flavinha, Soninha. Deus abençoe Ari, filhão. Deus abençoe todo mundo que está aí. Compartilha a live. Adelaine, boa noite, Deus abençoe. Pastora Cláudia, Deus abençoe. Deus abençoe. Ó, o que vocês acham da gente fazer uma live semanal, hein? Será que eu consigo? Será que a agenda dá jeito? Vamos tentar fazer uma live semanal aí. Ó, quero deixar o meu direct aí disponível, pessoal que está chegando aí. Se tiver pergunta, manda lá. Nosso propósito aqui é abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Tá bom? Grande beijo no coração de todos vocês. Não esqueça de compartilhar a live. E eu espero vocês domingo, lá na comunidade Rocha de Refúgio. Tá? Boa noite para todos vocês e fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.